A queda da Bastilha soltou as rédeas da Revolução. O povo desafiara seu rei e vencera. Não havia mais retorno. Como um símbolo da derrota real, o povo, homens, mulheres e crianças, cavaram com as próprias mãos e derrubaram a Bastilha, tijolo por tijolo. Começavam a desmontar o próprio passado. Os franceses decidiram destruir a Bastilha logo que puderam. Sem terem como usar explosivos, isso foi feito dolorosamente, mas com um tremendo vigor. E os tijolos foram arrancados e vendidos como emblemas da demolição do despotismo. A energia das ruas dava força. Bom, então vocês percebem, né, que foi um movimento extremamente marcado pela violência, né? Uma revolução não se faz sem violência, isso é um fato, né? A única revolução que talvez seja pacífica, se é que a gente pode chamar assim, é a industrial, porque na verdade o próprio desenvolvimento produtivo vai gerar isso, mas as outras todas vão ser extremamente violentas e essa não foge à regra. Tá? E nesse processo, inicia-se ali um movimento em 14 de julho que vai durar 10 anos. Mas não são 10 anos contínuos, né, e semelhantes. Então, há etapas. Por exemplo, a primeira etapa ela se deu de 1787 até a tomada da Bastilha. Né? Esse descontentamento foi crescendo, as situações foram acontecendo, o povo tomou Versalhes, o povo tomou... Até que, com a tomada da Bastilha, a gente tem o início do processo revolucionário. Tá? Tem aí do lado uma imagem que é a Declaração dos Direitos do Cidadão, né, e do Indivíduo lá da França. É um marco nesse processo aí. Ela é de 26 de agosto de 1789. Portanto, ela é produto desse movimento que vai se desenvolver a partir, né, da destituição da Assembleia e da criação daquela Assembleia Nacional que vai surgir ali naquela região, né, que era chamada Quadra de Tênis. Uma curiosidade que é importante a gente observar. Na Assembleia havia uma organização geográfica. Geralmente, os representantes da Gironda, que era representativa da alta burguesia, entrava pelo lado direito do prédio. Ao passo que os jacobinos entravam sempre pelo lado esquerdo e se posicionavam desse jeito na Assembleia, de tal maneira que do lado direito estava a alta burguesia e do lado esquerdo ficava os jacobinos, né, e a pequena burguesia e os representantes das classes populares. Foi daí que nasceu essa expressão direita e esquerda. Não fala assim, porque o fulano é de direita, o fulano é de esquerda. Nasceu aqui, nesse processo, né? Então, na medida em que o movimento estava acontecendo, né, e que havia essa entrada ali nos arredores, em função disso, né, ficou tradicionalmente ligado à esquerda como aqueles que eram vistos como mais radicais, porque são justamente os representantes jacobinos que, num outro momento, vão fazer o movimento de radicalização da Revolução. Tem um momento mais radical da Revolução que ainda não veio, nós estamos falando só do comecinho aqui. E, do outro lado, você tem os girondinos, que representam a alta burguesia, que quer mudar, quer transformação, quer revolução, mas não muito. Né? Se contentava com uma reforma menos revolucionária, menos radical, porque tem os seus interesses ali que quer preservar. De 1789 até 1793, há um período da Revolução que é marcado pela guerra de contra-revolução. O que é a contra-revolução? É quando aqueles grupos que estão no poder reagem à revolução. Então, é claro que os monarquistas não vão ficar ali, então tá bom, perdemos, vai fazer o quê? Né? Não é isso que vai acontecer. Então, o movimento revolucionário sempre vai trazer a contra-revolução.
Então, o Luís XVI, ele vai fazer um movimento até interessante nesse sentido. Ele vai tentar fugir às escondidas da França para a Áustria, para, a partir da Áustria, retornar, né, e fazer a guerra contra os revolucionários e restituir o comando do poder. Acontece que o Luís XVI e a família são frustrados pelo caminho. Eles estão a caminho da Áustria, um pouco antes de atravessarem a fronteira, eles são capturados. Bom, aí a situação fica pior ainda para eles, né? Por quê? Porque aí eles voltam para a França, arrastados pelos revolucionários, como traidores. Traidores da nação, ainda tentaram fugir para arrumar apoio externo contra a própria Paris, contra a própria França. Ou seja, a situação ela vai se radicalizando ali. E começa uma guerra civil mesmo, né, com apoio da Áustria, dos movimentos pró-regime, né, pró-antigo regime internamente, e essa guerra vai durar aí de 1789 até 1793. Tá? Em 1793, o que vai acontecer? O movimento vai chegar num determinado momento em que a Revolução vai entrar numa encruzilhada, que é a seguinte: há um determinado momento em que a Revolução está dada, a monarquia já está colocada em segundo plano, ela já não está mais no poder, embora novas tentativas surgirão ao longo dos anos, não vai ser tão simples assim, mas já está instalada uma república, mas essa república não estende os seus benefícios, a rigor, a todas as pessoas. Em 1793, na verdade, em setembro de 1793, Robespierre, né, que é o líder dos jacobinos, assume o poder. E aí é um processo e um período de radicalização da Revolução. E aí vai acontecer uma coisa muito interessante. Interessante no seguinte sentido. Você radicaliza de um lado, os outros radicalizam do outro. Né? Então, o que vai acontecer? Isso vai fazer com que haja o período mais sangrento da história. Tá? Que, inclusive, alguns historiadores mais conservadores vão chamar de período do terror. Por quê? Porque, diante dos inimigos internos, e Robespierre querendo radicalizar a Revolução, o que é radicalizar a Revolução? Garantir agora educação pública para todos, garantir agora que a igreja não tenha mais o poder que tinha sobre a consciência das pessoas, garantir que haja uma redistribuição da riqueza e do poder. Então, é um momento de radicalização aí. Tá? Ora, e nesse momento, né, a Revolução atinge um tópico terrível. E aí, o Robespierre não tem dúvida, os revolucionários não têm dúvida. Não, agora é o seguinte, de agora em diante, inimigo da Revolução vai para a guilhotina, entendeu? Não vai ter dessa. Aqui dentro, ou concorda com a Revolução ou está fora, entendeu? Então, assim, e isso vai produzir um dos episódios mais sangrentos da história, né? Que, como eu disse, alguns historiadores conservadores vão chamar de o terror, que, na verdade, na prática, foi um momento de radicalização, né, dos direitos, dos valores, daquilo que estava sendo construído ali. Tá? Mas esse período vai durar pouco. Em julho de 1794, Robespierre é traído por alguns dos seus aliados, porque há grandes disputas internas. Chega uma hora que essa matança na guilhotina perde completamente o controle, né? E aí o que vai acontecer? Isso vai fazer com que ele perca o poder. Em 1794 vem e começa uma nova fase, né, que é a chamada fase termidoriana, né, em que a alta burguesia, que é a Gironda, assume novamente o comando da Revolução e coloca a Revolução, a partir daí, a serviço da classe emergente do capitalismo, que é a burguesia. Então, a partir desse período, então a Revolução Francesa se torna uma revolução burguesa mesmo, no sentido de que a burguesia
assume um papel protagonista a partir daí. E o capitalismo começa a se instalar na França e depois vai se espalhar para o mundo inteiro. Esse processo só vai terminar em 1799, quando Napoleão Bonaparte dá um golpe e implanta de vez uma ditadura na França. Aí a Revolução chega ao seu fim. O que não quer dizer que ela não vai deixar marcas. Ela chega ao seu fim, mas ela transforma completamente a vida não só da sociedade francesa, mas toda a história da humanidade a partir dali. Ok? Bom, linhas gerais, essa era a minha previsão para a aula de hoje. Tá? Fiz aí um levantamento sobre um período bastante longo e importante da história. Talvez o episódio mais emblemático do que é uma revolução, não por acaso a mãe das revoluções, e que mostra realmente, né, como que uma transformação profunda da sociedade não é um passeio no parque, né? Ela realmente é produto de, né, um conflito profundo, né, que vai colocar diversos interesses em jogo e que vai determinar uma mudança fundamental na história da sociedade.